E aí, moçadinha, beleza pura? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aí preparando mais umas videoaulas para vocês, agora com sistemas lineares, aquela parte inicial com as definições e tudo mais. Vamos nessa! Pá! Safadinhos. Para começar bem legal com a ideia de sistemas lineares, vamos falar das equações. Como é que são as equações no dia a dia? Um exemplo clássico é aquele do café, né? O café tem um blend, que é aquela mistura dos aromas, dos sabores, dos grãos de café. Né? Então, tem uma situação aqui que envolve esse tipo de coisa aqui, né? A indústria produz uma marca de café misturando as variedades Tupi e Catuai amarelo. O café Tupi, depois de processado, tem um custo de R$ 2,40 por quilograma e o Catuai amarelo de R$ 2,80. Se o custo de 1 kg da mistura das duas variedades após processamento é de R$ 2,64, quanto há de cada variedade em 1 kg de mistura? Então a gente consegue equacionar essas coisas, né? Mas você vê aí que tem várias variáveis, digamos assim, nessa situação, né? Vamos fazer um esquema para isso aí, vamos? Então, olha só. Vamos chamar de XY, né, as quantidades de tupi e catuai amarelo que compõem 1 kg da mistura. A gente pode tranquilamente dizer, então, que se eu somar a quantidade de X mais Y, né, tupi e catuai amarelo, dá 1, que é 1 quilo. E como um custa 2,40 e o outro 2,80, a gente consegue criar uma segunda equação. Tá? Então, a resolução desse tipo de sistema que a gente vai ficar discutindo, né, aos pouquinhos, tá? Mas assim, de forma muito simples, para resolver um sistema, a gente geralmente escolhe a equação mais simples, não é assim? É sim, fala sério, seus safadinhos. Né? Você isola uma variável, qualquer uma. Né? Aqui, por exemplo, eu isolei o y, joguei o x para o outro lado, ele vem negativo, né? Tá aí o x aqui, ó, bonitinho. Né? Joguei o danadinho para o lado de cá, certo? E depois o que a gente faz? A gente substitui esse camarada na outra equação. Então, peguei a equação, aonde tem o y aqui, estão vendo? O y eu vou substituir por quem? Por 1 menos x. Né? Então, tá aqui, ó, 1 menos x, pá, beleza. E agora, esse 2,80 você vai multiplicar por 1 e vai multiplicar também por x. Como é que fica, então? 2,80 vezes 1, 2,80 vezes x. Vocês estão vendo que a coisa está ficando só em função do x para cá, né? Ó, lá vem o x, né? Joga o outro cara para o lado de lá. Né? Aí teremos aqui, então, 2,40 menos 2,80. E do outro lado, 2,64 menos 2,80. Ficaria uma coisa assim, mas não se assusta não, tá negativo, mas tá de boa, né? Aí vem, ó, né? Multiplica por menos 1 para ficar positivo. Se multiplicar por menos 1 tudo, fica os dois positivos, tá vendo? Que não é bom ficar preocupando com o sinal antes da hora. E quando você divide 0,16 por 0,40, você corta as duas vírgulas, 16 por 40, vai dar 0,4, tá? Substituindo essa quantidade em qualquer das equações, em qualquer uma das equações, a gente pode substituir nessa que é mais simples. E a gente diz então que o y é 1 menos 0,40, que é 1 é 0,60. É isso? Então, gente, olha só, é uma situação que envolve a aplicação de sistemas lineares. Beleza? Vamos lá, vamos prosseguir. Agora, para entender bem o sistema linear, a gente precisa entender como é que funciona cada uma das partes de um sistema, ou seja, cada equação simples. Primeiro, nós vamos trabalhar com equações que nós chamamos de lineares. O que são equações lineares? Então, aqui, ó, aqui a gente está usando a incógnita x1, x2, x3. Às vezes você começa a usar o x e o y, mas dependendo da interação, tem tanta variável no sistema que você acaba até as letras do alfabeto. Me perguntaram isso uma vez. Professor,
E se tiver mais do que as letras do alfabeto? Tem lógica. Então, é comum a gente construir dessa forma, né? Colocando x, 1 até xn, quantas variáveis precisar, tá? Mas tá aí, ó. Cada númerozinho que aparece na frente das variáveis, esses númerozinhos aqui, ó, o A1, o A2, o A3 e até o AN, são constantes que nós chamamos de coeficientes. Então, as equações lineares têm coeficientes, tá? E esse camarada aqui, ó, ele também é um coeficiente, mas ele é chamado também de termo independente. Vocês estão vendo que é o único que não tem incógnita, que não tem variável. Então, por isso que quando quer se definir os coeficientes que formam as variáveis que estão juntas, a gente chama de coeficientes das incógnitas, tá? E o b, como não tem incógnita, ele é só o termo independente, certo? Então, a equação ela é chamada de linear quando ela tem termos do primeiro grau, independente do número de variáveis. Então, está aqui, ó. Se em alguma dessas equações nós tivéssemos um 2, ou até tivesse uma outra letra aqui, ó, um x multiplicado por z, né? Elas não seriam mais equações lineares ou equações do primeiro grau. Beleza? A base do sistema linear é essa estrutura aí. Legal? Como é que a gente acha a solução de uma equação linear? Acontece que, como uma equação só, ela pode ter várias variáveis, a gente geralmente encontra uma solução atribuindo valores, né, num primeiro momento. Mas quantos valores eu preciso acrescentar? Então, na ideia mais simples de sistema, se você vê que um sistema tem duas incógnitas, ele já precisa de uma dupla de respostas, uma para cada incógnita, né? Nós queremos deixar uma igualdade verdadeira. Então, se ele tem três variáveis, ele precisa de uma tripla. Então, é isso que a gente chama aqui, ó, de n-nupla, quando são n variáveis. Né? Você tem uma sequência de n elementos. Então, se eu tenho um sistema com 4 variáveis, ele precisa de uma quádrupla, quer dizer, uma resposta que compõe ou é composta por 4 elementos. Então, quando você substitui aquela resposta, né, nas variáveis, a igualdade, a sentença tem que ser verdadeira. Então, é isso que é a solução de um sistema. Tá? Vai depender do número de variáveis que a gente tem e a gente faz uma ênupla, ou seja, uma dupla, uma tripla, quádrupla, quíntupla, ênupla. Se são n, a gente não sabe a contagem. Legal? Então, olha aqui, uns exemplinhos. Ó. Vocês estão vendo que isso aqui é uma equação linear, certo? Essa equação, a gente pode inventar valores para que x e y façam com que essa equação seja verdadeira, ou seja, que a resposta dê menos 1. Mas tem uma forma que a gente usa de encontrar a solução genérica. Então, olha só, quando você isola uma variável, tá aqui, ó, vocês estão vendo que eu deixei o 2x ali quietinho, ó, o 2x ficou aqui, e a gente jogou o 5y para o outro lado. Se quiser multiplicar por menos 1 aqui, e depois esse 2 que está, né, se multiplicar por menos 1 aqui fica mais, né? Aqui também, aqui também. E esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo, tá vendo? Tudo. Então, isso aqui ó, faz com que as respostas do sistema basicamente só dependam de uma variável. Tá? Aos pouquinhos a gente vai falando sobre essas situações. Tá bom? Mas aqui, olha que legal. Se eu conseguir escrever o x de forma que o x ele dependa do y, se você inventar um valor para o y, você encontra o valor do x. Então aqui, por exemplo, se o y for 3, é óbvio que eu estou pegando de forma que, estou inventando um número aqui para que o troço dê um valor legal, né? Um valor inteiro. Né? Então 5 vezes 3 dá 15 mais 1, 16, por 2 é 8. Então eu achei um par ou uma dupla que resolve o sistema. Se você substituir o x por 8 e o y por 3, ali vai dar menos 1. Outra, 1.
5 vezes 1, 5, mais 1, 6, dividido por 2, 3. Então, como é que a gente escreve essa resposta genérica que eu falei para vocês? Assim, ó. Como a resposta depende do y, então o y ele fica aqui sozinho, ó. Você inventa um valor para ele e esse valor vai modificar o x, porque o x vale quanto? Vale 5y mais 2, hein? Fiz um risco aqui feio pro diabo fazer mais bonito, ó. Como o x vale 5y mais 1 sobre 2, então esse valor é o que a gente vai colocar dentro da formatação. Então isso aqui que eu fiz aqui, ó, é chamado de solução genérica de uma equação, beleza? Então você molda as respostas que você vai ter. Tá? Segundo exemplo, olha só, 3x menos 2y mais 5z que é igual a 4. Nessa situação nós precisamos então de uma tripla. São 3 respostas. Então vamos lá. Se você precisa de 3 respostas, 2 delas você vai ter que inventar. Certo? É daí que nós usamos o conceito de variável livre. Tem sempre uma variável que, nesse caso, sempre, se eu tenho 3 variáveis, 2 delas eu vou atribuir. Então, essa última que vai sobrar, ela não é mais livre, né? Ela vai depender do valor que eu atribuir para as outras 2. Então, vamos lá, olha só. Aqui está mais fácil jogar o y para o outro lado. Então, foi o que eu fiz, ó. E agora esse 2 que está multiplicando vai passar dividindo isso aqui, certo? Então o y ele vai depender do valor que eu inventar para o x e para o z. Então aqui, ó, pega o x igual a 1 e o z igual a 1, você teria ali 3 vezes 1, 3, 5 vezes 1, 5, mais 3, 8, menos 4, 4, por 2, 2. Então nós descobrimos uma tripla. Eu coloquei a ordem aqui, tá? Aqui não está em ordem, não, mas aqui está x, y e z. Essa tripla de valores responde a essa equação linear. Se eu colocar 1, 2, 1 aqui na equação, né, a natureza da gente é descobrir a solução disso aqui. Se eu colocar 1, 2, 1 aqui, vai dar 4 a resposta. Tá certo? E como é que a gente faz a resposta genérica, a solução genérica? Vocês estão vendo que o x eu atribuo valores e o z eu atribuo valores, porque foi a forma que eu escolhi. Ah, professor, se eu tivesse isolado o z aqui, você podia fazer o mesmo esquema. Deixar o z sozinho, aí você ia atribuir valores a x e a y. Beleza? Então, o x e o z a gente atribui valor e o y vai depender disso aqui. Então, pronto. Ó. O y vai depender dessa estrutura. Beleza? Essa é a solução genérica do sistema. Legal? Mais um. Determine o valor de alfa de modo que a terna, ou tripla, alfa menos 2alfa e 1 menos alfa, seja solução da equação linear 5x mais y menos 2z, que é igual a 13. Pronto, fica fácil, né? Esses valores aqui, ó, eles são os valores de x, de y e de z. Beleza? Então, eu vou só substituir aqui o x, o y e o z para a gente saber qual alfa faria isso aí ser verdade. Então, vamos lá, ó, sem enrolação. 5 alfa, o y é menos 2 alfa e menos 2 vezes z, que é 1 menos alfa. Vai lá, fazendo as trocas, mais por menos dá menos, né? 2 vezes 1 e 2 vezes alfa, tá aqui. Ah? Esse alfa com esse alfa vai morrer, você joga o 2 para o outro lado, ele já vem o safadinho somando. A gente vai ter que 5 alfa é 15, então alfa é 15 dividido por 5, que é igual a 3. Beleza? Isso aqui são equações lineares. Ainda não chegamos no sistema, mas vamos lá. Estamos chegando já, tá? Represente geometricamente a equação y menos x sobre 2 igual a 1 e verifique se os pontos de coordenada menos 4, 1, menos 2, 0, 0, 1, 3, 2, 5, 4 e 8, 5 correspondem às soluções da equação. Então, a gente poderia tranquilamente substituir esses pares ali e ver se dá 1. Mas a ideia aqui é a gente entender que as equações, elas geralmente são representações geométricas de alguma coisa. Né? Então, vamos lá, olha só. Espero que vocês estejam enxergando aí os quadradinhos, as coisinhas tudinho, né? Mas olha que legal.
É isso aqui que eu quero representar, certo? E vamos atribuir alguns valores ali, por exemplo, né? Quando x é 2, você vai fazer 2 por 2 dá 1, não é isso? Ó? Já estou fazendo direto aqui, mas é facinho. Ó. 2 por 2 dá 1, vai ficar menos 1, na verdade. Quando você jogar esse menos 1 para cá, ele vai somar com esse. Então, 1 mais 1 é 2. Eu já tenho, então, esse pontinho aqui, ó, 2 e 2. Quando x é 2, o y também é 2. Beleza? Próxima vítima, 4. É óbvio que eu vou pegar uns pontos aqui que, né? Não sou bobo. Pegar só uns pontos que tenha divisão por 2. 4 por 2 dá 2, vai ficar menos 2 mais 1, 3. E vamos lá, ó. Tá ali o ponto, certo? Aí vamos agora jogar as paradinhas aí. Ó, 12. 12 por 2 dá 6. Vai ficar menos 6 aqui, concordam? Aqui vai ficar menos 6. Quando eu jogar para lá, vai dar 7. Então tá aí. Eu joguei um ponto lá no fundo, para ninguém dizer, professor, pega só os números menores. Mas ó, a representação desse tipo de equação seria essa reta que vocês estão vendo aí, certo? Agora vamos lá. Vamos pega esse ponto lá. Tá vendo que ficou vermelhinho lá em cima? Ó. Aqui, ó. Menos 4 e 1. Quando x é menos 4, o y é 1. Vocês estão vendo? Se eu substituir esse ponto aí pelos valores de x e y lá em cima, ele não vai dar 1. A gente consegue comprovar isso geometricamente. O segundo ponto, menos 2 e 0. Onde é que está o menos 2? Está aqui. E 0. Só de olhar para a reta, você percebe que esse ponto, então, ele faz parte da solução. Tá bom? Próximo, 0 e 1. 0 e 1, aqui, olha o pontinho, tá vendo? Caiu em cima da reta. Ele também faz parte da solução. 3 e 2. 3 e 2 já não faz parte da solução. 5 e 4. 5 e 4 também não faz parte da solução. E 8 e 5, quando x é 8, o y é 5. Tá vendo que ele pegou em cima da reta, bonitinho? E esse ponto também faz parte da solução. Legal? Então, a gente pode escrever agora que o primeiro ponto não pertence, o segundo ponto e o terceiro pertence, 3 e 2 não pertence, 5 e 4 não pertence e 8 e 5 pertence, então, faz parte da solução dessa equação. Não é legal? Não é tranquilo? Então, beleza. Vamos evoluir para o sisteminha linear. O que são equações lineares homogêneas? Essa é um tipo de equação bem legal, bem particular. Tá? Toda equação linear cujo termo independente é zero é chamado de equação linear homogênea. Então, aí, ó, quando o termo independente é zero, você pode inventar as paradinhas, mas toda equação que é desse formato, ele admite a solução que a gente chama de trivial. O que é a solução trivial? Ó? Um par, uma tripla, uma quádrupla de zeros. Tá? É chamado de solução trivial. Quando vocês virem, então, uma equação desse padrão, você já sabe. Opa, 0 e 0, pode jogar aqui que vai dar certo. Se você vir uma equação aqui ó, com 3 variáveis, 0, 0 e 0, também vai dar certo. Então, isso aí é uma das propriedades que a gente tem para esse tipo de equação. Beleza? Vou fazer uns exemplinhos, então. Ó, quero verificar se esse 1, 4 aí é solução da equação linear. 3x, 2y é igual a 11. Como é que você investiga se uma dupla dessa, se um par desse é solução da equação linear? É muito fácil, né? Só substituir o x por 1 e o y por 4. 3 vezes 1, 3. 2 vezes 4, 8. 8 mais 3, 11. Então, esse valor é uma das soluções. A gente já viu que se eu puder inventar um valor para o y, sempre vou achar um x. Então, essa é uma das soluções. Próxima vítima. 0, 4, 1 é um terno. Ele é a solução de 8x menos y mais 3z, que é igual a menos 1. Como é que a gente sabe se é? E vai fazer o quê? Substitui os 3 carinhas pelo x, y, z. Então, 8 vezes 0, menos 4, que é o y, mais 3 vezes 1, que é o z.
800 menos 4 mais 3 é menos 1. Então, esse valor aqui também é resposta. Tá bom? Verifique se a equação linear homogênea x mais y mais z mais t igual a zero admite soluções às quádruplas. Menos 1 e tal, além da trivial. Tá vendo aqui, ó? Ele já sabia que o 0, 0, 0, 0 é uma resposta. Além da trivial. Ou seja, a gente já garante aqui que a solução disso aqui é o 0, 0, 0, 0. Agora, é isso aqui, ó. Se você está somando todas as variáveis, olha que facinho, ó, menos 1 mais 1 dá 0, menos 1 mais 1 dá 0. Então, garanto para vocês que isso aqui é uma resposta. Menos 2 mais 2 dá 0 e menos 2 mais 2 também dá 0. Isso aqui é uma resposta. Então, a gente consegue inventar formas que a gente acha os números, basta que um anule o outro em pares, né? Então, aqui, ó, escreva uma quádrupla, ele está pedindo agora, ó, genérica, em função de m. Então, eu inventei m e m. Você pode fazer 2m, menos 2m, mais 3m, menos 3m. Qualquer quádrupla que 2 a 2 eles se anulem, vai ser solução do sistema. Beleza? Então, esse é o primeiro vídeo com as definições iniciais, com as equações lineares e as soluções. No próximo, a gente parte para a destruição com os sisteminhas lineares. Tá valendo? É isso aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Pá!